Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa aula dominical mais uma vez. Você já sentiu sede de justiça? Já sentiu injustiçado ou percebeu alguém sofrendo alguma injustiça? Você já percebeu que a justiça dos homens, a nossa justiça na terra, é diferente da justiça de Deus? Hoje, na nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Nossa revistinha de sempre. Espero que você tenha ela aí. E vamos orar para que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa chegar de uma forma agradável aí aos seus ouvidos, amém? Senhor, obrigado por essa aula de hoje, obrigado por mais uma manhã de domingo, 14 de junho, obrigado, Deus, pela tua misericórdia, obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, obrigado, Jesus, pelo dom da vida, Pai, que o Senhor possa nos abençoar também, Pai, com a palavra, Jesus, que nós possamos nos alimentar dela e sairmos mais cheios de Ti, depois de termos assistido essa aula, em nome de Jesus, amém. Bom, na nossa lição de hoje, revistinha Mega Mudanças, lição 9, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que às vezes nós colocamos como 2 pesos e 2 medidas. Você já ouviu falar nessa expressão? Veja só a seguinte situação: uma pessoa vai ao supermercado, lá ela recebe o troco de umas compras que ela fez. Conferindo esse troco, ela percebe que o troco está errado. E aí ela volta até o caixa e fala: senhor, você me deu o troco errado. Aquele senhor então corrige aquele mal entendido e segue a vida normal, tudo bem. Já em outra situação, essa mesma pessoa faz uma mesma compra e recebe o mesmo troco errado, só que dessa vez para mais. O caixa deu mais dinheiro do que devia devolver. E aí essa pessoa percebe que recebeu dinheiro a mais, então ela fala: opa, Deus me abençoou, eu vou ficar com esse dinheiro que é a mais para mim, vou aproveitar e fazer outras coisas. Veja só, como essa pessoa foi injusta. Ela usou 2 pesos e 2 medidas para uma mesma situação. Então, numa situação igual, ela agiu de 2 formas diferentes para se beneficiar. Esse é o grande lance dessa lição. Deus nos ensina uma justiça totalmente diferente da nossa justiça aqui na Terra. Porque aqui na Terra as pessoas tendem a tentar se beneficiar, contando só uma parte da história, ou ocultando alguma coisa que vá prejudicar. Acontece também da pessoa, às vezes, nem mentir, nem ocultar nenhuma situação para levar alguma vantagem, mas ela se sente injustiçada ao perceber que outra pessoa que estava em situação diferente da dela recebeu o mesmo tipo de tratamento. Então eu convido você agora a assistir essa pequena história de um treinador de vôlei e os seus jogadores. Um treinador de vôlei resolveu organizar um campeonato entre os adolescentes em alguns bairros da periferia da cidade. Ele queria montar vários times que deveriam treinar por um mês até o dia do campeonato. O treinador prometeu aos adolescentes que todos que participassem desse projeto ganhariam o equivalente a um salário mínimo. Mas depois de 15 dias ele ainda não tinha conseguido montar todas as equipes. Por isso continuou procurando mais jogadores. Quando faltava apenas um dia para começar o campeonato, o treinador conseguiu o último jogador. Ufa! Mas o campeonato não foi um sucesso. Os jogadores que participaram do projeto desde o começo fizeram um protesto. Eles reclamaram porque tinham treinado o mês inteiro e receberam um salário mínimo, enquanto os outros jogadores, que treinaram por bem menos tempo, acabaram recebendo a mesma coisa. Isso não é justo, disseram. Bom, nessa situação, você teria se sentido injustiçado também? Ou você faria parte daqueles que não foram pro protesto? Ou você teria ido lá no protesto e falado: realmente isso foi injusto, eu treinei mais, eu deveria receber mais? Ou fulano deveria receber menos? Nunca poderíamos receber a mesma coisa se estamos em situação diferente. O que você faria nessa situação? Como você agiria? Lá em Mateus, capítulo 20, a Bíblia vai contar uma história exatamente igual a essa, com outras palavras, mas que o fundo está indo no mesmo sentido dessa nossa história. Depois, dê uma lida lá em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. E essa história termina da seguinte forma.
Jesus, por meio de uma parábola, estava ensinando aos discípulos a seguinte coisa: olha, porque eu estou sendo generoso, você vai se mostrar mesquinho, porque eu estou querendo abençoar a vida daquele que chegou depois, treinou menos, com uma recompensa igual à sua, você vai se mostrar mesquinho, você vai se mostrar uma pessoa egoísta por causa da minha generosidade. O que você tem a ver com a minha generosidade? E aqui entra um ponto da nossa aula legal que mostra a seguinte coisa: Jesus, Deus, criou todas as pessoas e cada pessoa é única. Assim como nós temos a nossa digital, a nossa íris, algumas partes do nosso corpo que não se repetem em lugar nenhum nessa terra, fora a nossa personalidade, quem nós somos, o formato da nossa cabeça ou a cor da nossa pele, isso sempre muda de pessoa para pessoa, porque Jesus nos fez únicos. E cada um de nós somos assim. Só que na Terra, entre os seres humanos, nós temos uma justiça que tenta igualar todas as pessoas, formar um padrão e julgar todas as pessoas de acordo com esse padrão. Obviamente, por sermos tão diferentes, esse padrão não funcionaria para todas as pessoas. Por isso que a nossa justiça, ela não se encaixa perfeitamente às necessidades de cada ser humano. Mas há uma justiça que atende a essa necessidade. A justiça divina, a justiça de Deus. Porque Ele sim conhece todas as nossas necessidades, conhece realmente quem nós somos, conhece realmente o nosso coração e os nossos pensamentos. Há um atributo de Deus que é a onisciência. Isso permite com que Deus conheça a sua criação de forma completa, sem deixar nada de fora. Então tudo que está passando dentro do seu coração, tudo que passa na sua mente, Ele conhece. Isso evita, por exemplo, uma seguinte situação. No nosso sistema de justiça, é muito comum, você já deve ter ouvido falar, sobre as testemunhas. As testemunhas, elas vão até o processo para dizer o que elas sabem a respeito daquela situação que está acontecendo. E cada testemunha conta um pouco do que ela sabe, e isso forma, né, as provas, o processo, e elas passam então, o juiz passa então a julgar em cima do que foi dito por essas testemunhas. Só que, veja, o juiz da nossa terra, ele precisa conhecer o que as testemunhas estavam dizendo para poder julgar com a maior seriedade possível. Mas, como eu disse para vocês, Deus não precisa disso, porque Ele já conhece o interior, Ele já conhece o coração, Ele já conhece tudo que passou. Então, Ele vai julgar sempre de forma a esclarecer, a trazer justiça para a situação da melhor forma, com conhecimento geral de causa. Ele não vai errar. Ele conhece exatamente o que tem, as intenções do seu coração, do meu coração, e Ele julga cada uma das nossas atitudes de acordo com a intenção, com o sentimento, com o conhecimento que Ele tem de nós. Isso faz com que a justiça de Deus seja perfeita. Na humanidade é muito comum a gente ver pessoas que são julgadas pela sua cor, pela sua classe social, por diversos fatores que mostram quão preconceituoso nós somos. Muitas vezes você já deve ter visto uma pessoa pobre ser acusada de alguma coisa simplesmente pelo fato dela ser pobre. Isso não é justo, claramente não é justo. Mostra como nós somos injustos e julgamos pela aparência e não realmente pelo coração, não realmente por aquilo que a pessoa é no seu interior. Deus não julga com imparcialidade, Deus não favorece pessoas ou desmerece pessoas. Deus, ele é justo porque ele dá a mesma importância para todas as pessoas, julga cada um de acordo com os seus atos, sem importar raça, cor, religião, qualquer coisa, ele julga de acordo com os atos da pessoa, não de acordo com aquilo que ela parece ser, porque ele conhece. Lá em Salmos, capítulo 19, versículo 9, tem uma passagem que diz assim: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Observado essa frase, vamos usar um personagem bíblico para a gente perceber como se trata a justiça de Deus, como Deus é justo e a justiça dele é melhor que a nossa. Lá em Atos, a gente vai conhecer a história de Paulo.
ou Saulo, dependendo do momento ali que você está lendo. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele matava pessoas porque essas pessoas acreditavam que Jesus Cristo é o Messias. E ele perseguia essas pessoas, torturava, fazia tudo que era terrível. Jesus, encontrando Paulo, ele trata Paulo com amor e isso faz com que Paulo pare com essas práticas antigas dele e torne agora então o verdadeiro apóstolo Paulo, aquele que nos orientou tantas vezes e escreveu tantas cartas para nós, para as igrejas que chegaram até nós e que nos servem também de orientação. E Paulo é esse homem que a gente conhece e admira hoje, porque Deus tratou com a justiça do céu na vida de Paulo e não com a justiça do homem. Porque pela justiça do homem, Paulo deveria o quê? Ser preso, igualmente torturado, talvez pegar prisão perpétua ou pena de morte. Agora eu te pergunto, esses institutos, essas coisas que eu acabei de dizer, teriam sido melhores para melhorar a vida de Paulo, para mudar a vida de Paulo? A justiça de Deus foi melhor nesse caso para mudar as atitudes dele. Com certeza, ele não teria se tornado uma pessoa melhor se ele tivesse sido morto, se ele tivesse sido preso eternamente assim, enquanto ele vivesse, ou se ele tivesse sido igualmente torturado, já que ele torturava as pessoas, né? Ele também deveria ter sido torturado. Não. Essa é a justiça dos homens, essa é a justiça que a gente pensa. Deus pensa em outro plano total e ele sabe o que é melhor. Tanto que, praticando a justiça dos céus na vida de Paulo, Paulo se torna quem ele realmente é e foi tão importante para a igreja de hoje e também daquela época. Então veja, não cabe a nós questionar a justiça de Deus. Cabe a nós entender que a justiça dele é boa e que nós devemos também buscar ter essa justiça dentro de nós. Existe em nós alguma coisa que nos impulsiona a fazer justiça. E às vezes a gente, não percebendo a justiça sendo executada, a gente quer fazer vingança. Você já deve ter assistido algum vídeo ou algum filme. A pessoa recorre à justiça, mas por ser muito demorado, por ser muito difícil, por ser muito complicado, ela resolve, poxa, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou me vingar e beleza, vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Não é isso que Deus orienta, não é isso que a Bíblia orienta, não é assim que nós devemos agir, porque mesmo nos filmes a gente vê que essa vingança, esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos, causa só mais injustiça, causa só mais problema, causa só mais morte, mais dor, mais sofrimento. Você não está sendo justo no final de contas, porque isso vai gerar tantos outros problemas que não vai valer a pena. Vai valer a pena sim entregar nas mãos de Deus. É claro que a gente sabe que a maioria dos filmes não tem esse viés, mas aqui nós estamos ensinando coisas para a sua vida. Você tem que buscar praticar a justiça de Deus, do céu, e não a justiça dos homens. E não buscar vingança. Se você for ofendido, mais uma vez, né, a gente tem falado a respeito disso aqui nas nossas aulas. Não é sobre mostrar que eu sou forte, mostrar que eu posso acabar com você se eu quiser. Imagina se Deus pensasse assim, seria terrível, né? É sobre amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, dar a outra face e dizer, meu filho, Jesus te ama, para com isso, corrija as tuas atitudes da tua vida e você vai viver mais feliz, vai viver com menos desejo de vingança e vai ser transformado pelo Espírito Santo. O problema olho por olho, dente por dente, reflete justamente esse sentimento de quem deseja vingança, porque ela pensa, bom, se aquele cara matou, ele tem que ser morto também. Se ele cortou a mão de alguém, tem que cortar a mão dele também. Cara, como eu disse para vocês, a justiça de Deus, ela é perfeita. Imagine se tivesse sido aplicado isso na vida de Paulo de novo. Não teria sido bom, não teria sido o Paulo que ele foi, Paulo, grande Paulo, importante Paulo, se nós tivéssemos aplicado a justiça humana na vida dele. Então, essa justiça humana, ela sempre vai ser imperfeita. Perfeita é a justiça de Deus e nós devemos buscar entendê-la.
eu já vou aqui finalizando a nossa aula com a nossa hora da mudança. Eu sempre trago uma reflexão prática para você nesse momento final da nossa aula. E hoje, indo de encontro, né, com o nosso tema, eu falo para você, pratique a justiça de Deus. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, eis que Jesus diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Mesmo que pareça loucura essa coisa de não buscar a vingança, de buscar a justiça de Deus e não a justiça dos homens, mesmo que pareça muito absurdo para a sociedade que a gente vive hoje, viva essa verdade na sua vida. Mesmo parecendo loucura, esse versículo de Apocalipse nos garante que Jesus vai voltar e que ele retribuirá cada um de acordo com o que tenha feito, o que tenha praticado, como diz, né? Eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. E isto será a justiça de Deus. No final, a justiça de Deus prevalecerá. Então nós devemos buscar andar de acordo com a justiça de Deus, porque assim no final nós também prevaleceremos junto com Deus, junto com Jesus. Caso contrário, vivendo a justiça humana, vai vir Jesus e aplicar a justiça de Deus e nós estaremos então em pé de desigualdade, digamos assim, com Jesus, e aí seremos perdedores. Não é isso que desejamos, não é isso que ansiamos para a nossa vida, que você possa ansiar por Jesus, que você possa lutar todos os dias da sua vida contra a sua carne, contra os desejos de justiça, de vingança, desejo de olho por olho, dente por dente, coisas que não são do Pai, que não são o que Jesus nos ensinou, e que você possa viver uma vida tranquila, sabendo que está vivendo de acordo com a vontade de Deus, e assim que Ele voltar, que vai ser breve, você vai viver junto com Ele em um mundo que a justiça do céu vai ser praticada a todo momento, só vai haver essa justiça. E aí você já vai estar acostumado com isso, porque você já tem vivido isso aqui na Terra e tem buscado viver isso, amém? Cara, felicidade poder compartilhar com você mais esse momento. Por favor, entre em contato com a gente, conversa com a gente aí nos comentários ou no Instagram, no WhatsApp. Nós estamos abertos para ouvir o que vocês têm para nos dizer. Estamos com saudade também de vocês, da nossa classe lá. E que vocês possam ter um domingo abençoado, em nome de Jesus. Para quem está assistindo domingo, ou para quem está assistindo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã, de tarde, de noite, que você possa ter sido abençoado também por essa palavra, amém? Vamos orar agora, pedindo a Deus que nos faça entender melhor essa palavra, e Ele é quem dá crescimento, né, galera? Senhor, obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos. O Senhor é perfeito, Pai. Nós, cada vez que estudamos, conseguimos entender um pouco mais sobre a Tua perfeição, um pouco mais sobre quem o Senhor é e também sobre quem nós devemos ser. Uma vez que aprendemos com alguém que é perfeito, alguém que é plenamente justo, também devemos buscar e ansiar por sermos assim. Então, Pai, obrigado pela vida desse jovem que nos assistiu, obrigado pela vida desse jovem que está buscando, Deus, mais da Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, que o Senhor possa ser com a família dele também, abençoando, e que logo mais nós possamos estar juntos e nos alegrando com a Tua palavra e nos alegrando em Te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço nessa manhã. Amém. Valeu, galera. É isso aí. Falou. Tchau.